já somos daqui. E daqui a pouco os nossos descendentes vão poder falar da gente. Saber de onde a gente vem, isso é muito importante. Então, eu queria que vocês, assim, se desdobrassem, né? Porque tá gostoso ouvir isso, né? Vocês falassem um pouquinho mais da importância do resgate, da ancestralidade, quando vocês trazem isso para a música. É interessante, você falou isso, eu fiquei pensando assim, a gente tem essa coisa, né, com o nosso passado, com a nossa ancestralidade, até porque isso foi arrancado da gente. Então, somos negros brasileiros que não sabemos de onde eram os nossos bisavós, tataravós, a menos que a gente faça um exame de DNA, assim. E é isso, assim, a gente fica sem essa referência, né, que os brancos... Eu lembro, assim, amigos da escola, né, os brancos, minha avó, eu sou parte italiano, parte português, parte não sei o quê. E eu sou o quê? Parte africano, que não é um país, é um continente, né? Então, a gente tem esse rasgo aí, né, na nossa história. Então, eu acho que por isso também a gente fica tentando trazer alguma coisa pra gente que a gente já sente dentro. E, ao mesmo tempo, é interessante porque tem uma coisa que é brasileira. Assim, não adianta, né? Tem até relatos de algumas pessoas que conseguiram descobrir de onde vieram seus ancestrais, mesmo assim na África, foram visitar, e é super emocionante e importante. Mas, ao mesmo tempo, nos lembra de que somos brasileiros, assim. Já somos daqui. E daqui a pouco os nossos descendentes vão poder falar da gente, porque não dá muito pra gente ficar também trazendo aquela coisa romântica da África, que já é uma outra África, é uma África contemporânea, e que muitas vezes nem se identifica com esse mestiço brasileiro, porque somos mestiços, né? Assim, chegamos lá, por mais retinto que sejamos, já somos mestiços, somos brasileiros, assim. Mas é lindo porque tá dentro da gente, né? Assim, não tem como a gente separar isso da nossa arte, do nosso fazer artístico, da nossa criação, porque é o que a gente traz, é o que a gente ouvia a nossa avó cantando, o avô contando e cantando. Eu acho que eu concordo muito com isso, assim, da gente se reconhecer como um povo brasileiro. É muito importante, inclusive, para esse chão que a gente vive, para essa terra, a gente afirmar esse nosso espaço e lutar por ele, sabe? Porque senão a gente abre mão dos nossos direitos, a gente abre mão da nossa existência, a gente abre mão dessa terra que é nossa, que a gente habita, que a gente constrói, que a gente idealiza, para também ficar vivendo em função de algumas questões que têm que ser resolvidas, sabe? Qual é o próximo passo das nossas militâncias? A gente vai viver nos nossos nichos. Muito importante que os nichos aconteçam, porque é neles que a gente se fortalece também. Eles ajudam a gente a resgatar essa raiz que foi arrancada da gente. E eu falo isso assim um pouco extrapolado para outras militâncias também, além de como o movimento negro se pensa. Mas eu acho que a gente precisa avançar alguns degraus também, sabe? De conseguir conversar mesmo, dessa intersecção acontecer de fato, na realidade, da gente conseguir conversar com as pessoas brancas e conversar e integrar outras pessoas que estão... Porque a gente é uma matiz muito grande, né? Não somos só negros e brancos. O Brasil é uma mistura infinita de pessoas e, às vezes, como esse processo de enfraquecimento social também, ele se aproveita do racismo estrutural para afastar a gente e fazer com que a gente não consiga dialogar, a gente tem que quebrar isso. E como isso vai acontecer? Com a gente conseguindo se respeitar nas nossas lutas individuais, nas nossas lutas de nicho, mas se pensando como sociedade brasileira, sabe? A gente do coletivo, acho que estamos afinadas nisso, sabe? De que é importante estarmos unidas, né? Pessoas negras, mulheres e tal, nos fortalecermos a partir do que somos, mas a gente quer misturar. E a gente quer ser ouvida, assim, queremos ser ouvidas pelas pessoas brancas, pelos homens. Senão não adianta, assim, senão eu vou viver feliz só aqui dentro. Na hora que eu abrir a porta, lá, branco, homem, meu Deus, tal. E aí ele não sabe nada de mim. Não, ele precisa me ouvir, precisa me entender. Então eu quero falar para as pessoas brancas. Sabe, assim, tem negro que vai falar, lá, não, eu preciso fazer isso, porque assim, eu já tenho um filho que é mestiço e ele vai viver nessa sociedade, que bom se ele se identifica como negro,
Mas assim, na hora que ele sai na rua, a pessoa vê que ele é mestiço. Então ele precisa saber da verdade dele, assim. E aí a pessoa que é branca tem que saber o que sobre os negros, né? E a gente tem que falar para eles. Assim, a gente tem não, né? A gente faz o que a gente quiser, porque hoje em dia a gente é livre, a gente não tem que fazer nada. Mas eu acho que é importante esse lugar, assim. E muitas vezes a gente acha que... A Nath fala muito isso, assim. Que a gente fica pregando para convertido e acha que às vezes o outro, que o branco, que o homem já sabe de todas as nossas questões. E às vezes eles estão lá vivendo num país das maravilhas que eles não sabem. Não entende o que é colorismo, não entende o que é feminicídio, não sabe vários termos que a gente está repetindo aqui, que eles nem sabem o que é. Então a gente tem que falar, né? Eu acho que a gente funciona como engrenagens mesmo, né? Eu não deslegitimo a voz de quem ataca também, porque essas pessoas são importantes e elas cumprem a função delas em relação a um outro extremo que também está vivendo nessa energia, né? Do ataque, do combate. Então, valeu, galera. Obrigado por combaterem. Mas eu entendo que o meu lugar não é este. E como participar também dessa máquina que gira, sabe? Fazendo o que eu posso, assim, com as minhas parceiras. A gente está mesmo afinadas nesse discurso, sabe? Eu acho que a gente tem uma coisa também de sair para viver outros mundos, né? A arte também traz muito isso, assim, a possibilidade de um trânsito social, né? Então, como esse presente foi entregue para a gente, eu acho que a gente realmente, assim, não entrega mas conhecimento e acesso à informação de bandeja, assim, a gente não quer continuar cumprindo uma função didática sempre, de ter que ensinar. Acho que as pessoas também têm que se mover, sim, né, para conhecer, para ter conhecimento, para acessar o outro. Mas eu fico observando que, às vezes, coisas que pra gente estão muito estabelecidas e a gente vai, às vezes, tratar com alguém que não faz parte do nosso nicho de discussão e a gente acha que a pessoa está sabendo, e ela não está. E aí, se você está um pouco mais aberta e disposta a se abrir para que essa pessoa entenda um pouco mais desse universo, se ela se coloca aberta para isso também, por que não fazer isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Então, a gente... É um trabalhão, né, é válida. Nós estamos nesse trabalho aí, porque assim, é cansativo. É cansativo. Tem hora que é cansativo. Mas é isso, assim, estamos falando isso porque é um trabalho mesmo, que a gente continua fazendo. Não é fácil ser mulher, não é fácil ser negro nessa sociedade. Não é fácil não ser heteronormativo, né? É difícil, é um trabalho que estamos fazendo, é cansativo. Eu entendo que na hora que tem gente que fala, ai, tô cansado, quero nem saber daqui, vou sair com meus irmãos que entendem o que eu tô falando e tal, porque é cansativo. Mas se a gente quer mover, né, essa engrenagem, ainda vamos ter que fazer algumas coisas assim.